Olá! Hoje nós vamos falar de Atos capítulo 15. Vamos fazer um estudo na Bíblia de Estudo Pentecostal e vamos fazendo aí algumas reflexões, né? Pedimos ao Senhor Jesus que Ele venha falar conosco. Bom, no 15, Atos 15, 8 diz assim, né? Deus que conhece os corações. O conhecimento que Deus tinha dos corações dos gentios, Cornélio, por exemplo, e dos seus familiares, diz respeito à fé salvífica que ele viu neles. Deus deu testemunho da autenticidade da fé que tinham, ao purificar seus corações mediante a obra interior da regeneração pelo Espírito Santo e ao batizá-los no Espírito Santo imediatamente com o sinal acompanhante de falar em línguas. Então isso mostrou aos judeus, né, aos cristãos judeus em Jerusalém, que assim como Deus batizou os judeus ali no dia de Pentecostes, Deus aceitou, né, o sacrifício de Jesus e trouxe a promessa para a vida dos crentes, os primeiros cristãos judeus, Deus também fez isso com os gentios, mesmo eles não cumprindo a lei, né? Então isso mostra que não é por obras, mas é pela fé. E no 11 fala, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque ali eles estavam numa reunião, né, o concílio, uma assembleia em Jerusalém, para saber se os gentios deveriam ou não cumprir a lei, né, de Moisés. E aí aqui está assim no 11. A questão essencial da conferência de Jerusalém era se a circuncisão e a obediência à lei de Moisés eram necessárias à salvação em Cristo. Os representantes que se reuniram ali chegaram à conclusão de que os gentios eram salvos pela graça do Senhor Jesus, que lhes perdoara os pecados e deles fizera novas criaturas. A graça é concedida à pessoa que se arrepende do pecado e crê em Cristo como Senhor e Salvador. Essa receptividade à graça de Deus capacita a pessoa a receber o poder de tornar-se filho de Deus. Então a única coisa que precisa é ter a fé, é crer, é se arrepender, é entregar a vida para Jesus e não cumprir a lei, porque Jesus já cumpriu a lei no nosso lugar, né? E no 14 fala assim, para tomar deles um povo. O plano de Deus para a presente era é tirar dentre todas as nações um povo para si, para o seu nome. Esse corpo de Cristo, constituído daqueles que largaram o presente sistema mundano, ora prepara-se na qualidade de noiva de Cristo. Então, independente se somos gentios ou judeus, independente da nossa raça, gênero, independente do país onde eu nasci, se eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou parte do corpo de Cristo, eu faço parte desse povo escolhido de Deus, eu faço parte dessa obra da salvação, né? No 16 fala, o tabernáculo de Davi. Tiago indica que a missão redentora de Cristo abrange tanto os judeus quanto os gentios. A tenda de Davi que caiu refere-se a um remanescente de Israel que sobrevive ao juízo divino. A profecia de Amós, que está em Amós 9, 11 ao 15, declara o seguinte, Deus julgará com destruição a nação pecaminosa de Israel, porém não totalmente, vai ter um remanescente, né, que é fiel. Ele destruirá todos os pecadores da casa de Jacó. Depois da destruição dos judeus ímpios, Deus a edificará como nos dias da antiguidade. A salvação desse remanescente purificado dentre os judeus levará as nações a buscarem o Senhor. Noutros textos, Paulo diz a mesma coisa, referindo-se à bênção dos gentios como resultado do remanescente judaico de reconciliar-se com Deus. Então, Deus ainda tem misericórdia, né? Do povo judeu, existe uma aliança que foi feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, e Deus ele é fiel para cumprir, ainda que não sejamos fiéis. Mas claro, aqui essa questão aqui que vai ser livre dessa grande tribulação, será esse remanescente fiel, aqueles judeus que se entregarem a Jesus, justamente porque é pela fé, não por obras, né? No 15, 28 diz, pareceu bem ao Espírito Santo. A conferência de Jerusalém foi dirigida pelo Espírito. Jesus prometera que o Espírito Santo guiaria os fiéis em toda a verdade. Ele falou isso em João 16, 13. As decisões da igreja não devem ser tomadas pelos homens apenas. Este deve buscar a direção do Espírito Santo, mediante oração e jejum e a fidelidade à palavra de Deus, até que a vontade divina seja claramente discernida. A igreja, para ser realmente a igreja de Cristo, deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas locais. O que acontece? Eles tiveram que se reunir por quê, né? Porque
Quando uma pessoa sozinha toma uma decisão para o coletivo, é muito arriscado, é muito perigoso. Então, eu até lembrei agora a Eva, né? Eva não deveria ter comido do fruto só por ouvir o que a serpente falou. Deveria ter chamado Adão na hora, né? Para saber como agir. Então, é muito importante essa coletividade, essa unidade, essa transparência. É muito importante, quando existe uma dúvida, se reunir, conversar, orar, pedir para o Espírito uma direção. E o Espírito, ele vai dando a direção, né? Ele vai falando aos corações, ele vai dando a sabedoria, né? E na coletividade, na unidade, na unanimidade, o Espírito se revela, a vontade dele se revela. Então, nós não devemos ser independentes, tomar decisões, seja na nossa vida, ou seja para a obra, seja para a igreja, de forma independente. É muito importante nós termos uma reunião com outros líderes, com outras pessoas, com pessoas maduras espiritualmente, que também estão já acostumadas a ouvir a voz do Senhor antes de nós tomarmos qualquer decisão importante para a nossa vida, né? E nesse caso, eu quero uma decisão para a igreja e para o povo gentil que estava se convertendo. Então, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e os outros líderes da igreja de Antioquia não podiam tomar uma decisão sozinhos sobre o que fazer em relação aos novos convertidos que não eram judeus, né? Eles precisaram, então, buscar orientação, direção da liderança em Jerusalém, se reuniram, oraram, conversaram, cada um expôs ali o que o Espírito estava mostrando ao coração, né? E aí depois essa palavra toda foi confirmada com o envio de 2 líderes cristãos judeus da igreja de Jerusalém, junto com Paulo e Barnabé, para confirmar para Antioquia o que tinha sido decidido e guiado pelo Espírito. E no 29 fala que vos abstenhais. O Espírito Santo estabeleceu certos limites que possibilitam a convivência harmoniosa entre os cristãos judaicos e os seus irmãos gentios. Os gentios deviam se abster de certas práticas consideradas ofensivas aos judeus. Uma das maneiras de medir a maturidade do cristão é ver a sua disposição de refrear-se das práticas que certos cristãos consideram certas e outros considerem erradas. Então, a gente não precisa ficar entrando em contenda, em controvérsia. Paulo falou, né? Uns creem que pode comer alguns alimentos, outros creem que alguns não podem. Que todos sejam sinceros e que façam sem dúvida, né? Mas que haja respeito de todos, né? Para uma boa convivência, uma convivência harmoniosa, uma convivência no espírito. E no 39 fala sobre uma contenda, né, que houve entre Paulo e Barnabé. Às vezes surgem divergências entre crentes que amam ao Senhor e que também amam uns aos outros. Quando elas não podem ser solucionadas, é melhor desistirem de convencer um ao outro e deixar que Deus opere a sua vontade na vida de todos os envolvidos. Diferenças de opiniões que levam à separação, como no caso de Paulo e Barnabé, nunca devem ser acompanhadas de amarguras e hostilidades. Tanto Paulo quanto Barnabé continuaram seus trabalhos na causa de Deus com sua bênção e graça. Então, Barnabé foi para um lado com João Marcos, Paulo chamou Silas para ir com ele de novo na segunda viagem missionária e ficou tudo certo, né? Quem ganhou foi o reino, porque ao invés de irem 2 de novo para os mesmos lugares, agora eram 4, né? Silas foi junto com Paulo, teve uma experiência nova para ele e a obra continuou, né? Avançou. E Barnabé foi junto com João, isso também ajudou João a crescer. Mais para frente a gente vê Paulo falando de João com muito entusiasmo. A gente vê um João mais maduro e um Paulo mais tolerante também, porque João tinha desistido da primeira viagem e Paulo não gostou, não achou que ele estava apto para fazer essa segunda viagem missionária. Mas ali aumentou, né? Foi uma divisão que foi para multiplicação, né? Houve uma separação, mas houve um avanço da obra, porque aí Barnabé e João Marcos foram para um outro lugar que Paulo não iria naquele momento. E isso expandiu mais rápido ainda, expandiu mais ainda, não precisa haver a inimizade em nenhuma situação. E muitas vezes o Senhor permite determinadas situações para que haja um avanço na sua obra. Em tudo o Senhor tem um propósito. Que nós sejamos guiados pelo Espírito e consigamos entender, ter discernimento da vontade dele em todo o tempo. Amém. Glória a Deus.